Encontrou, diz amém. Amém. João, capítulo de número 6, versículo 35. Talvez muitos aqui já ouviu, já leu essa passagem. Hoje pela manhã nós falamos sobre um tema muito importante, onde Jesus disse que Ele é a videira. Jesus, em muitas passagens, Ele se refere a algo, né? Hoje pela manhã nós vimos Ele se referindo à videira verdadeira, né? Jesus se referindo a Ele como essa fonte de vida, né? Aquele que dá vida e aquele que nos faz produzir e gerar frutos. E hoje, continuando sobre aquilo que Jesus diz acerca de si mesmo, Ele diz aqui nesse texto, no versículo 35, os irmãos que encontrou, diz amém? Amém. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Amém, meus queridos irmãos? Eu sou o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o pão da vida. Queridos irmãos, é fato comum que desde o primeiro século as pessoas seguiam e buscavam a Jesus por causa dos milagres e por causa daquilo que Ele podia oferecer a eles. É fato. É fato. As pessoas buscavam a Deus, iam atrás de Jesus, as multidões iam até Jesus por causa dos milagres, por causa daquilo que Ele podia lhes oferecer. Realmente, queridos irmãos, Jesus Ele tem poder para ajudar as pessoas. Ele continua operando milagres. Ele continua fazendo sinais, Ele continua operando maravilhas, Ele continua ajudando as pessoas que estão em dificuldade. Quando Ele vê alguém em dificuldade, alguém clamando, a Bíblia relata que Ele se enchia do quê? De compaixão. Jesus se compadecia das pessoas. Quando Ele olhava a multidão perdida, a multidão com fome, Ele se compadecia delas. Ele fazia sinais, Ele fazia maravilhas. Entretanto, queridos amados irmãos, esse nunca foi e ainda não é o foco de Jesus. Não é o objetivo de Jesus, não era o objetivo de Jesus saciar a fome daquela multidão. Apenas saciar a fome deles e despedi-los. Não era o objetivo de Jesus apenas curar aquelas pessoas que estavam enfermas, que precisavam, que estavam ali buscando uma cura, buscando ali algo dele. Seu principal interesse, meus queridos irmãos, era e continua sendo que possamos crer nele e desenvolver um relacionamento de intimidade com ele. Esse continua sendo o foco de Jesus, queridos. Que você continue crendo nele, que você possa crer nele de todo o seu coração, que você possa viver uma vida de comunhão, de intimidade, que você possa se relacionar com ele todos os dias. É tudo o que ele mais quer, meus irmãos. Ele quer sim nos abençoar, Ele quer sim realmente estender as mãos para você quando você precisa, mas o desejo do coração de Deus é que você esteja junto todos os dias, através de uma comunhão, através de um relacionamento, através da oração, através da sua devoção diária. No capítulo 6 desse evangelho, o evangelho de João, são registrados aqui, meus queridos irmãos, um sinal, está registrado aqui um sinal de um discurso de Jesus que ensina essas verdades que nós acabamos de afirmar, de que Jesus de fato, Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar as pessoas, Ele quer fazer milagres, mas que Ele quer mais do que isso. Ele quer realmente que possamos viver um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Esse capítulo 6 todo demonstra que Jesus quer se aproximar de nós através desse relacionamento.
Ele multiplica pães, ele multiplicou os peixes, ele multiplicou ali, ele fez um sinal grandioso ao alimentar aquela grande multidão, aquelas pessoas que estavam necessitando, aquelas pessoas que não podiam voltar para casa. Jesus não podia despedir eles da forma que eles estavam. Mas, queridos irmãos, Jesus alimentou uma grande multidão. Mas após alimentar a multidão, queridos irmãos, após alimentar a multidão, após fazer esse grande milagre, ele afirma que ele é o pão da vida. Ele fez um milagre maravilhoso, multiplicou, alimentou aquela grande multidão. Após aquelas pessoas se saciarem fisicamente, após eles encher literalmente a barriga, se saciarem, ele diz aqui, meus queridos irmãos, ele afirma: ele é o verdadeiro pão, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês acabaram de comer o pão e sacia o seu físico, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou aquele capaz de saciar uma fome que esse pão que vocês acabou de comer e se alimentar não sacia. A fome da alma, queridos, é uma fome profunda, é uma fome que todo ser humano tem. Todos nós temos essa fome. Todos nós temos. Por isso, meus queridos irmãos, tem muitas pessoas que conquistam e não se saciam, porque aquilo que só Jesus pode saciar, as coisas, os bens materiais, as riquezas, o trabalho, aquilo que conquistamos não sacia. Jesus, ele veio para saciar a fome, uma fome profunda, a fome que todo ser humano que tem, uma fome da alma, a fome do espírito. No verso que lemos, queridos irmãos, nós podemos encontrar 3 importantes pontos a ser aplicado em nossas vidas hoje. Tem 3 pontos aqui. Como pão da vida, queridos irmãos, em primeiro lugar, Jesus declara que ele é a fonte espiritual essencial que nutre e sustenta a nossa vida. Ele é a fonte espiritual essencial que nutre e sustenta a nossa vida. Queridos irmãos, nós temos uma carência, nós temos uma fome, e só Jesus pode saciar, só Ele pode nutrir, só Ele pode sustentar essa fome, a fome da alma, sabe quando você tem tudo o que precisa e ainda parece que está faltando alguma coisa? É a fome da alma, que seu dinheiro não pode alimentar, não pode saciar, que o seu cartão de crédito não pode comprar, que o seu limite do banco nem passa perto disso. Só Jesus pode. Que não se encontra no iFood, que não se encontra em aplicativos de comida rápida, não. Essa fome, queridos irmãos, a fome da alma, ela se dá realmente, ela é saciada em Cristo Jesus, através de um relacionamento, através de uma comunhão com Ele. O versículo 35 do nosso texto, ele diz aí, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão da nossa vida, que sustenta, que nutre, que sustenta a nossa alma, que sustenta a nossa vida. A nossa vida depende, queridos irmãos, desse pão. A nossa vida depende de Jesus. Temos como elemento da ceia, um dos elementos da ceia é o pão, que representa o corpo de Jesus. Eu sou o pão da vida. Jesus queria que as pessoas entendessem que Ele era muito mais do que um simples provedor ali. Jesus, Ele queria que aquela multidão que tinha acabado de receber um alimento entendesse isso, que Ele não era apenas o provedor das necessidades físicas deles ali, Ele não era o provedor apenas daquela necessidade temporária, que a fome do nosso corpo, a gente sente fome, se alimenta, mas daqui a pouco a gente está com o quê?
com fome de novo. Não é isso, irmãos? Ele estava usando o simbolismo do pão para transmitir uma mensagem espiritual, uma mensagem profunda àquela multidão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da sua vida. Eu sou o pão que você precisa para a sua vida. Eu sou o alimento que você precisa. É só Ele, queridos irmãos. Quando Jesus diz essa frase, eu sou o pão da vida, Ele está se referindo a si mesmo como uma fonte de nutrição espiritual e vida eterna. Uma fonte de nutrição espiritual. Queridos irmãos, às vezes nós estamos bem fisicamente, robustos, fortinhos, mas espiritualmente, queridos irmãos, se nós tivéssemos um óculos aqui para ver os irmãos de uma forma espiritual, nós poderíamos talvez identificar muitas pessoas desnutridas, mal alimentadas. Queridos irmãos, como que está a sua vida espiritual? Como que está a minha vida espiritual? Como que está a sua vida espiritual, meu irmão? Será que quando Deus olha na sua ótica, Ele vê você nutrido espiritualmente falando? Ou você está precisando ali da assistência dos Médicos Sem Fronteiras? Os irmãos veem a propaganda ali, como que é? E muitas pessoas desnutridas, espiritualmente falando. Tem muitas pessoas nessa situação, queridos. Nós precisamos entender, assim como o pão físico, o alimento, é essencial para nutrir a nossa vida física, para o nosso sustento, para o sustento do corpo, Jesus também, o pão da vida, é essencial para nutrir você espiritualmente falando, para sustentar, querido irmão, não esse corpo, não essa matéria, mas para sustentar a sua alma, querida, a nossa alma, nosso espírito, ele precisa ser alimentado. Como que nós temos alimentado? Será que nós temos só alimentado a carne? Ou nós temos alimentado espiritualmente falando também? Falei com o irmão ali na entrada e falou: pastor, hoje eu passei o dia na carne, fui em vários churrascos, comi bastante churrasco, mas está aqui buscando também se alimentar espiritualmente. 10 para esse irmão. Tem muitas pessoas assim, queridos, só alimentando a carne, só buscando se alimentar da carne, dessa matéria, das coisas dessa vida. Mas o nosso alimento, queridos irmãos, é Jesus. O nosso alimento espiritual, todos os dias nós precisamos nos alimentar de uma porção da palavra dEle, porque Ele tem palavra de vida. Só tu tens, né? As palavras de vida eterna, só tu tens. Amém, queridos? Ele é a única maneira, meus irmãos, que as pessoas podem encontrar. Ele é a única fonte, Ele é a única maneira pela qual as pessoas podem encontrar perdão. É só em Cristo Jesus. Nós não temos os nossos pecados perdoados pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos, pela forma que agimos. Só em Jesus nós encontramos o perdão. Só em Jesus nós encontramos reconciliação com Deus, porque muitas vezes, queridos, você pode estar distante de Deus, mas em Cristo Jesus você pode se reconciliar com Ele novamente. Jesus, ele faz uma declaração importante sobre a sua própria natureza, sobre a sua missão na terra. E essa declaração, queridos irmãos, e nessa declaração ele se identifica como o pão da vida. Amém, queridos? Ele é o pão da vida. Ele é a fonte suprema de sustento espiritual para a sua e para nossas vidas. Amém, queridos? Ele é a fonte. Não busquem outra. No que você tem buscado saciar a sua fome espiritual, queridos? Busque em Jesus todos os dias. Dobre os seus joelhos, fala com Ele. Jesus, eu preciso da Tua palavra, eu preciso do Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor todos os dias. Se relacione com Jesus. É engraçado que nós nos relacionamos, engraçado que você se relaciona com tantas pessoas, mas muitas das vezes você se esquece de relacionar com aquele que deve ser prioridade para você, com Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus é o quê? Vamos lá, meus irmãos, vamos acordar. Jesus é o quê? O pão. Ele é a fonte
de sustento, de nutrição espiritual para as nossas vidas. Jesus é o pão da vida. Amém, queridos? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus é o pão da vida. Fala mesmo. Amém? Jesus é o pão da vida. Você está se alimentando dele? Você tem saciado a sua fome espiritual todos os dias? Se alimenta todos os dias. É importante, é muito importante você se saciar, você está nutrido espiritualmente falando, fofinho espiritualmente falando. Amém, queridos? Como o pão da vida, queridos irmãos, Jesus declara também que Ele é a única fonte de satisfação. Versículo 35, a parte B. Ele declara, ele faz a maior declaração: eu sou o pão da vida, a parte A. A parte B, ponto: quem vem a mim, jamais terá fome. Isso significa, queridos irmãos, satisfação. Satisfação espiritual. Você vai estar, em Jesus você vai estar satisfeito. Em Jesus você encontra, Ele é a fonte de satisfação. Quando nós nos alimentamos bem e alguém te oferece mais comida, o que você diz? Estou satisfeito, né? Essa é a palavra que nós usamos, né? Com a educação, né? Nós vamos na casa das pessoas. Você diz quando você não quer mais, estou satisfeito. Espiritualmente, queridos irmãos, quem pode dizer isso nessa noite? Dão glória a Deus. Quem pode dizer que está satisfeito? Espiritualmente, quem pode dizer nessa noite que está satisfeito? Dê um glória a Deus. Amém, queridos? Nós temos que dizer isso. Nós precisamos realmente buscar em Jesus essa satisfação, estarmos satisfeitos. Quando você está satisfeito, alguém te oferece depois algo mais, o que você diz? Não quero, não, obrigado. Se você acabou de se alimentar, saiu ali da casa da sua sogra, né? Você saiu ali da casa da sogra, acabou de se alimentar, alguém te oferece algo na rua, alguma bobeira na rua, o que você vai dizer? Não, muito obrigado. Queridos, quando nós estamos satisfeitos espiritualmente e o inimigo vem com um prato do diabo, sabe aquele prato? Não é um prato feio não, irmãos, e te oferece, o que você faz? Você diz: agora, se a sua alma não está satisfeita em Cristo, o inimigo te oferece um prato, o que você diz? Eu quero, eu aceito, porque a minha alma está com fome, a minha alma está sedenta. E o inimigo, ele prepara cada prato, irmão, cada prato que muitas vezes não vai vir adornado, vai vir enfeitado, mas cheio de destruição. Então, meus queridos irmãos, Jesus é a fonte de satisfação. Se estamos satisfeitos nele, nós não iremos de forma alguma aceitar nenhum prato oferecido por Satanás. Amém, queridos? Essa segunda parte da declaração de Jesus é uma extensão da afirmação anterior, é uma continuação daquilo que ele disse antes. Nessa frase, Jesus está enfatizando ainda mais o papel que ele desempenha na satisfação. Jesus é o responsável pela sua satisfação espiritual. Jesus é o responsável pelas suas necessidades espiritual. Jesus é o responsável por tudo isso. Amém, queridos? Quando Jesus diz que aqueles que vêm a Ele nunca terão fome, Ele está se referindo à fome espiritual. Se nós vamos até Ele, quem vem a mim jamais terá fome. É a fome espiritual, irmão, literalmente falando. Mas a palavra está dizendo: aquele que vem até mim. Queridos irmãos, essa busca, ela depende unicamente, exclusivamente de você. Você precisa ir até Ele, você precisa buscar a Ele, você precisa estar na presença dEle, você precisa se colocar diante dEle. Se você quer se alimentar, você precisa ir até Ele. Se você quer realmente se alimentar, fisicamente falando, humanamente falando, se você não tem nada em casa, você precisa ir até onde? Vamos lá, no supermercado, no Mac,
aonde? Numa churrascaria, Burger King. Você precisa, hoje você não precisa ir muito longe, né? Você só precisa do celular, né? Para pedir um iFood. Às vezes, hoje é o motoqueiro que vem até você. É mais ou menos isso, as coisas estão modernas, né? Mas espiritualmente falando, as coisas não são assim, queridos. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dEle. Amém, queridos? De vez em quando Jesus manda alguém lá até você para te acordar, para te ajudar, para estender as mãos para você, para te ajudar você a sair, para te ajudar você a se alimentar, porque muitas vezes você não está conseguindo se alimentar sozinho. A pessoa quando está desnutrida, quando ela está doente espiritualmente falando, ela não consegue se alimentar sozinha. Ela precisa de outras pessoas para ajudar nessa nutrição. Quando Jesus diz que aqueles que vêm até Ele nunca terão fome, nunca, jamais terão fome, Ele vai saciar essa fome, querido. Espiritualmente falando, como que você está? Está saciado? Está satisfeito? Você tem plena satisfação? Ou ainda você está ali com um tanque vazio? Como que está? Eu li recentemente um livro chamado Andando com Tanque Vazio. Muitas pessoas estão andando com um tanque vazio. Com um tanque vazio você chega a algum lugar, sim ou não? Quando você vê que o seu tanque está ali na reserva, já piscando, já sem palitinho, que a Graça de vez em quando anda assim. De vez em quando eu pego, você tem que ir no poço, Graça. Eu falo para ela. O que acontece? O que tem que fazer, irmãos? Se a gente, o carro nos fala, né? Ele manda o alertinha lá que o tanque está vazio. Espiritualmente falando, infelizmente também, felizmente, né? Não infelizmente, também alguns sinais são ligados. Espiritualmente falando que você está andando com o tanque vazio, alguns sinais, alguns alertas são disparados. Qual que é o primeiro alerta, queridos? Falta do quê? Falta de alegria. Falta de alegria de louvar a Deus. Falta de alegria de ir à casa do Senhor. Espiritualmente falando, quando você está com seu tanque vazio, alguns alertas são ligados também. Mas esses alertas, meus queridos irmãos, são dados para você realmente prestar atenção e resolver a situação. Quantas vezes Deus está falando ao seu coração? Quantas vezes o Espírito Santo, que é o nosso alerta, que é aquele que fala que nós estamos andando com o tanque vazio, ele fala ao seu coração, filho, e muitas vezes você não dá ouvido. Você fica ali continuando andando na reserva. Uma hora para, não é verdade? Fica andando com o tanque vazio uma hora, para. Não é verdade, irmãos? Quando já ficou na mão? Já ficou na rua? Algumas vezes. Eu já fiquei. Perdi as contas. Mas, irmãos, espiritualmente é assim também. Tem muitas pessoas paradas, paralisadas, porque não há satisfação espiritual. Está andando com o tanque vazio. Infelizmente, irmãos, na igreja é a mesma coisa. Muitas pessoas paradas, não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com o ministério, pega um cargo na igreja e só pega por pegar mesmo, não faz mais nada, não tem prazer, não tem alegria, está literalmente parado. Mas, irmãos, há tempo ainda falta um ano e 2 meses ainda para o seu cargo expirar, né? Que os cargos aqui na igreja são de 2 anos. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo de você dar o seu melhor. Ainda dá tempo de você buscar essa satisfação, esse prazer de estar na presença de Deus e buscar servir a Ele de todo o seu coração. Amém, queridos? Quando nós buscamos essa satisfação espiritual, queridos irmãos, Jesus nos leva a viver uma nova vida. Uma vida com propósitos. Quando eu tenho satisfação em Deus, quando eu estou satisfeito em Deus, eu passo a viver uma vida com propósito. Ele coloca propósitos, Ele coloca desejo em seu coração. Ele coloca projetos em seu coração. Quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele vai falar ao seu coração. Ele fala conosco. Ele coloca projetos. Ele coloca propósitos. Ele te dá um rumo. Ele te dá um significado. Ele coloca um significado na sua vida.
Amém, queridos? Ele dá satisfação, meus queridos irmãos. Ele nos leva a viver essa vida de propósito. Assim como o pão físico sacia a fome do corpo, a fé em Jesus e o nosso relacionamento com Ele satisfaz a nossa fome espiritual, satisfaz a fome espiritual das pessoas. Amém. Jesus quer te dar essa satisfação nessa noite. Muitas pessoas têm buscado significado e propósito em várias áreas da sua vida. Tem buscado isso. Quantos talvez têm buscado isso? Fala, Deus, eu quero entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu quero entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Meus queridos irmãos, tem muitas pessoas buscando isso, mas Jesus está ensinando aqui também que a verdadeira satisfação espiritual está nele, é encontrada única e exclusivamente nele, em Jesus. Só Ele pode nos dar a direção que precisamos para as nossas vidas. Eu quero finalizar essa palavra dessa noite, queridos irmãos, como o pão da vida. Jesus, ele declara que ele é capaz de cessar a sede espiritual daqueles que creem nele. Além da fome, ele sacia também o quê? A sede espiritual. O versículo que nós acabamos de ler, ele tem esses 3 pontos. Jesus declarando que ele é o pão da vida, que aquele que vem até ele jamais terá fome, e que quem crê nele jamais terá sede. Quem crê nele jamais terá sede. Essa água, posso tomar ela agora, mas daqui a pouquinho eu vou estar com o quê? Com sede. Daqui a pouco vou estar com sede novamente. Mas não é a sede física que Jesus quer saciar, é a sede espiritual. Jesus está ensinando que aqueles que colocam a sua fé e confiança nele nunca mais sentirão sede espiritual. Como que você está? A água, ela é essencial para a vida. Quero dizer para você nessa noite que Jesus, ele é essencial para a sua vida espiritual. Amém, queridos? Jesus é essencial. Ele é a essência, ele é essencial para a sua vida espiritual, e nele você não vai tornar a ter sede espiritualmente falando novamente. Crer em Jesus, queridos irmãos, crer em Jesus é fundamental para saciar a sua sede espiritual. Mas eu creio em Jesus, todos que estão aqui, crê em Jesus. Mas, queridos irmãos, não basta apenas crer, até o diabo acredita, até o diabo crê. Nós temos que crer e buscá-lo de todo o nosso coração. Eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que crer nele de uma tal forma que é nele que eu deposito toda a minha esperança, toda a minha fé, toda a minha confiança. A minha crença, ela precisa extrapolar o nível apenas de acreditar. Ao crer em Jesus, as pessoas não precisam procurar em outro lugar resposta para suas perguntas. Você fala que crê em Jesus, mas fica procurando resposta para as suas perguntas, para os seus dilemas, para os seus questionamentos. Quem crê em Jesus não fica procurando resposta em religiões, não fica procurando resposta naqueles, como que é o nome daquele que tem no jornal, que tem todos os dias nos horóscopos da vida. Tem crente, irmãos, lendo isso? Misericórdia. Tem crente que sabe de cor qual que é o seu signo, né? Misericórdia, irmãos. Muitas pessoas acreditam nisso. Se eu creio de todo o meu coração, não preciso acreditar em simpatia, irmãos. Tem muitos crentes aí fazendo simpatia. É verdade, irmãos. Infelizmente. Se você crê verdadeiramente, você tem em Jesus a resposta para tudo. Ele tem resposta para as perguntas mais profundas. Ele tem resposta para as suas perguntas mais profundas. Ele tem a resposta para que você tenha vida. Ele pode preencher o vazio que muitas pessoas sentem na alma.
Só Jesus pode. Você não vai ficar procurando resposta em outras coisas. Você não vai ficar procurando, pulando de galho em galho, de igreja em igreja, né? Tem muitas pessoas assim hoje em dia. Porque não é a igreja, irmãos. Não é o lugar. A sede espiritual, ela é saciada em Jesus. Unicamente em Jesus. E Ele é a resposta que você precisa. Amém, queridos? Enquanto a sede física pode retornar, a sede espiritual não retorna. Se você bebe dessa água, se você busca Jesus de todo o seu coração, você não vai tornar a ter sede, espiritualmente falando. A sede física, daqui a pouco vou ter sede. Mas a sede espiritual, ela não retorna. Ela não volta mais. A fé em Jesus, meus queridos irmãos, como a fonte de satisfação espiritual, oferece uma satisfação contínua e duradoura. A fé em Jesus, ela deve ser a nossa fonte de satisfação espiritual. É a nossa fonte de satisfação contínua e duradoura. Amém, queridos? O verso aqui destaca a suficiência de Jesus como a única fonte capaz de satisfazer a necessidade, as necessidades da alma, as necessidades da fome da alma e da sede da alma. Amém, queridos? Jesus é a única fonte capaz de satisfazer a fome e a sede da alma. Como que está o seu coração? Como que está a sua alma? Como que você está espiritualmente falando hoje? Você está saciado, irmão? Saia daqui nessa noite saciado. 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 Saia daqui nessa noite plenamente saciado, espiritualmente falando. E você não vai, de forma alguma, receber nenhum prato que o inimigo pode preparar para você essa semana. Quando você sacia a sua alma pela manhã, na sua devocional, na sua comunhão com o Senhor, durante o dia o inimigo pode tentar de todas as formas te oferecer um prato, te oferecer um petisco, e você não vai pegar. Você não vai pegar, porque Jesus é a fonte de satisfação espiritual da sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque nele nós encontramos uma plenitude que não pode ser obtida em lugar algum, em pessoas, em nada. Nele nós encontramos a plenitude para a nossa alma. Nele nós podemos ser cheios. Através do Espírito Santo você pode ser cheio. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos. Mas saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo, com a sua alma saciada, a sua sede saciada em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos?